Oi, gente. Nós vamos falar hoje sobre hipotireoidismo. O que é hipotireoidismo? Hipotireoidismo é uma doença que resulta da menor produção, da menor ação dos hormônios produzidos pela tireoide. Isso é chamado hipotireoidismo. Quais são as causas de hipotireoidismo? A tireoide está aqui, ela produz hormônios, T3 e T4, e a tireoide ela é regulada por uma glândula chamada hipófise e pelo hipotálamo, tá? Então existem causas de hipotireoidismo quando há um problema aqui, que é raríssimo. O mais comum é um problema aqui na própria tireoide. E aí, esses problemas, existem inúmeras doenças que podem levar a um problema na tireoide, sendo que a principal delas é uma condição chamada tiroidite de Hashimoto, que quem tem já ouviu falar muito disso. Então, a tiroidite de Hashimoto é uma das causas que levam ao hipotireoidismo, mas existem outras. Até infecção por alguns vírus pode levar a um hipotireoidismo, que é chamado de tiroidite subaguda. Mulheres no período pós-parto podem desenvolver uma inflamação também transitória da tireoide, na maioria das vezes, chamada tiroidite pós-parto. Quem já tirou a tireoide, por exemplo, tem um hipotireoidismo pós-cirúrgico. Quem fez tratamento com iodo radioativo para tratar hipertireoidismo pode ter hipotireoidismo pós-iodo radioativo. Então, ou seja, existem várias causas de hipotireoidismo. A mais frequente de todas é uma inflamação crônica de base genética, ou seja, tem uma predisposição genética que foi descrito por um indivíduo chamado Hashimoto e é chamada de tiroidite de Hashimoto. Então, a tiroidite de Hashimoto, ela é uma causa de hipotireoidismo e é considerada uma doença autoimune. Por que é uma doença autoimune? Porque há um defeito no sistema imunológico que o organismo ele passa a produzir células de defesa que são importantes, células de defesa normalmente para se proteger contra uma infecção, mas nessa circunstância agride a tireoide. Então a tiroidite de Hashimoto é uma doença autoimune. É a principal causa de hipotireoidismo. Então às vezes o paciente tem dúvida, quem tem tiroidite de Hashimoto tem que tratar? Se tiver hipotireoidismo, sim, porque vai tratar o hipotireoidismo. E se não tiver, não. Esse paciente vai ser acompanhado porque em algum momento da vida ele pode ou não vir a desenvolver problema de tireoide, tá? Então, causas de hipotireoidismo, o mais comum é a tiroidite de Hashimoto. E quais são os sinais e sintomas do hipotireoidismo? São inúmeros. Então, a tireoide, o hormônio tiroidiano, ele age em vários sistemas do corpo. Eu vou mostrar de novo essa lâmina aqui. Se a gente for avaliar, o indivíduo com hipotireoidismo, ele pode ter queixas que envolvem pele, no cérebro, alterações do humor, desânimo, tristeza, depressão, né? Então, pele seca, cabelo seco, unha fraca. Pode ter alterações envolvendo a parte cardiológica, inclusive aumento de colesterol. Pode ter alterações ao nível do sistema reprodutor, então pode ter que ser causa de alteração de libido, menor taxa de fertilidade, alterações musculares levando a dor muscular, cansaço, problemas intestinais, principalmente prisão de ventre. Então existem inúmeros sinais e sintomas associados ao hipotireoidismo. O mais comum é realmente cansaço, falta de disposição, desânimo. Às vezes as pessoas perguntam, quem tem hipotireoidismo ganha peso? Isso é um mito. Quem tem hipotireoidismo tem um maior acúmulo de água, não é maior acúmulo de gordura. O que às vezes acontece é que o paciente com hipotireoidismo, por estar com mais desânimo, mais cansaço, muitas vezes ele não tem disposição para a prática de exercício físico, que dificulta no processo de emagrecimento, e também por conta do hipotireoidismo, maior retenção de água. Então, mas hipotireoidismo não é causa de obesidade, que isso às vezes as pessoas confundem muito, achando que, olha,
eu tenho hipotiroidismo, então eu não vou conseguir emagrecer. Vai conseguir emagrecer sim, a gente vai lidar com o emagrecimento como em todas as outras situações. Emagrecer realmente é difícil e necessita de uma abordagem bem ampla. Então, voltando aos sinais e sintomas, muitos desses sintomas são inespecíficos. Então, a pessoa acha que, já que eu estou com aquele sintoma, eu tenho essa doença. Muitas doenças dão cansaço, queda de cabelo, unha fraca, falta de disposição. Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque a suspeita é clínica. A gente suspeita que a pessoa possa ter aquela doença. Mas como é que a gente vai confirmar se essa pessoa tem hipotiroidismo mesmo? Através do exame de sangue e da interpretação adequada do exame de sangue, que não é um motivo aqui desse vídeo, tá? Então, nós já falamos do que é, quais são os sintomas e como é feito o diagnóstico. E como é que é feito o tratamento? O tratamento do hipotiroidismo é feito com uma medicação chamada levotiroxina. O que é muito importante? Primeiro, a levotiroxina tem que ser comprada nas farmácias. Então, existem várias marcas de levotiroxina, quase todas elas são bioequivalentes. Então, existem diferenças, às vezes, na apresentação. O importante é não ficar fazendo troca-troca de marca, fidelizar aquela marca, que isso pode variar, mas a reposição é feita com T4. E o T4 da farmácia, jamais o T4 da indústria da farmácia de manipulação, tá? E a reposição é feita só com T4. Não se faz tratamento de hipotiroidismo com T3. E existem inúmeras razões para isso que foge do objetivo desse vídeo. Então, o tratamento é feito só com T4, com T3 associado não. E não existe T3 da indústria farmacêutica, então quem está usando o T3 só está usando prescrito pelo médico que mandou fazer na farmácia de manipulação. Isso está errado e quem está fazendo uso assim deve consultar um endocrinologista para ele fazer o ajuste, porque isso merece uma abordagem específica para poder acertar essa confusão, tá? Outra coisa que às vezes me perguntam, quem tem hipotiroidismo tem que fazer reposição de iodo? Não. O iodo que a gente utiliza no sal que a gente prepara o alimento, no sal de cozinha, até no sal do Himalaia, já tem o iodo, até iodo suficiente. E esse iodo foi até reduzido, porque antes de 2013 a quantidade de iodo no sal era maior. Hoje essa dose é menor do que em 2013, porque foi visto de que estava havendo uma maior ingesta de iodo. Então, usar iodo prescrito por outros médicos não especialistas que prescrevem pelas inúmeras e absurdas razões está errado. Isso pode prejudicar aquele indivíduo que não tem problema de tireoide, ele pode passar a vir a ter por causa disso e não faz parte do tratamento do hipotiroidismo. Existe uma condição específica onde nós, endocrinologistas, prescrevemos o Lugol para pacientes com hipertiroidismo que vão fazer uma cirurgia que a gente quer preparar aquela glândula, uma coisa muito específica, tá? Bom, então o objetivo desse vídeo foi falar sobre o que é o hipotiroidismo, quais são os sinais e sintomas, como é feito o tratamento e, por último, que é importante também, em relação à tomada da medicação, né? A gente recomenda muito que o paciente que tem hipotiroidismo, ele utilize o remédio em jejum, espere pelo menos 30 minutos para tomar o café da manhã e as pessoas perguntam por quê? Por quê? Porque o alimento interfere na absorção do hormônio, então prejudica parte da absorção da medicação. Da mesma maneira, existem medicamentos que devem ser administrados com espaço de pelo menos 2 horas do hormônio da tireoide, porque pode interferir na absorção. Cálcio, protetor gástrico, então assim, mas eu não estou fazendo assim, mas o meu controle está bom. Por que isso pode acontecer? Porque às vezes a gente observa em alguns pacientes, até existem estudos muito sérios com isso, pacientes que não conseguem tomar em jejum, tomar ao deitar, ou tomar junto com o café da manhã, em casos muito específicos, e aí um especialista vai avaliar
individualmente, a gente faz uma recomendação um pouco diferente, mas de uma forma geral, ele deve ser tomado meia hora antes do café da manhã por essa razão, e deve sempre ser relatado para o médico quais são os medicamentos que o paciente usa no café da manhã, porque muitos deles podem ter interferência com o hormônio da tireoide, ok? Então, se você tem hipotireoidismo e não vai há muito tempo no seu endocrinologista, está na hora de remarcar uma consulta com ele. E caso você tenha dúvidas, pergunte para o médico, porque quando a gente entende a doença que a gente apresenta, fica mais fácil a gente entender por que a gente tem que respeitar aquelas recomendações que o médico dá. Até a próxima!